Eu quero compartilhar então uma palavra com você nessa noite. Nós estamos numa série de mensagens dentro dessa campanha de 21 dias de jejum e oração. E eu quero compartilhar com você hoje sobre santidade. Santidade. Você que está aí nessa noite deve se perguntar quais são aí as mensagens que a série trouxe. Nós estamos aprendendo a agir e reagir como Jesus. Agir e reagir como Jesus. E nós aprendemos no decorrer dessas ministrações agir em amor como Jesus agiu. Semana passada nós aprendemos a reagir com perdão como Jesus nos orientou. Inclusive estabelecemos um modus operandi de como a igreja metodista em Epitácio, ela trata das suas ofensas uns com os outros. E hoje nós vamos falar sobre agir em santidade como Jesus agiu. E por que nós estamos nessa série? Porque o apóstolo João, em 1 João, capítulo de número 2, verso de número 6, ele orientou os irmãos que nós deveríamos, andar como Cristo andou. Aquele que diz permanecer nele, deve andar como ele andou. Então, o fato de você permanecer em Jesus, deve ser testificado na sua forma de caminhar, no seu andar. Queridos, nós estamos vivendo num mundo cheio de ações e reações impulsivas. E essas ações e reações impulsivas, elas estão fundamentadas em gritarias, discussões, agressividade, falta de paciência. E tem gerado alguns distúrbios, problemas e destruições nas relações uns com os outros. Por isso nós precisamos aprender a agir e reagir como Jesus. Nós precisamos agir e reagir como Jesus. Porque a forma mais clara de nós vivermos uma vida saudável é olhando para aquele que nos deu a própria vida. Então você só vai viver uma vida saudável a partir daquele que te deu vida, que é Jesus de Nazaré. É Jesus. Então é importante você entender essa realidade. Jesus precisa ser o exemplo, o padrão para você viver uma nova realidade e viver uma vida completamente saudável. E por que a gente está falando de agir e reagir? Porque uma ação, ela é premeditada, mas a reação fala daquilo que nós cremos. Então nós temos que estar preparados tanto para agir como para reagir, segundo aquilo que nós estamos confessando, que é Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos aprender a agir em santidade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, Pedro vai escrever no capítulo 1, do verso de número 14 e 16, se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir comigo. 1 Pedro, já no finalzinho da Bíblia, finalzinho do Novo Testamento. Nós vamos ler aqui 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 14 ao 16. Pedro diz assim, 1 Pedro 1, 14 ao 16, o texto diz assim para nós: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Ou seja, quando vocês não tinham conhecimento, quando vocês não sabiam, quando vocês não conheciam. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Olha que palavra poderosa. Querido, nós podemos afirmar com toda certeza que nós necessitamos não apenas de um avivamento nos dias que nós estamos vivendo,
Mas nós precisamos também de uma reforma. A doutrina da santidade, bem como o exercício dela, especialmente no que se refere à vida de um discípulo na sua prática, precisa ser ajustada. E por que precisa ser ajustada? Porque nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas estão vivendo num discurso, estão declarando palavras, estão confessando uma fé, mas a sua prática está distante daquilo que elas estão confessando. E essa distância tem prejudicado a própria palavra e o valor dessa palavra no meio das pessoas que estão à sua volta. É um voltar à palavra, é um resgatar de verdades bíblicas, mas também um praticar essa palavra como um verdadeiro filho da obediência. Porque quando tratamos da obediência, nós tratamos de uma questão prática, de uma atitude, de uma ação, obedecer. O que eu estou falando para você é que existe um padrão divino, isso mesmo, todo cristão tem um padrão divino para aplicar na sua vida, para vivenciar no seu dia a dia, e nós precisamos nos atentar e perguntar se a nossa fala, o nosso discurso, a nossa declaração, ela está próxima da nossa prática ou distante, e vice-versa. Observe, querido, quando o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta, ele não coloca a santidade como algo ocasional, e nem limitada a uma ou outra área da nossa vida. Não. A prática da santidade, ela é exigida em todo o nosso procedimento, em todos os procedimentos. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós realizamos, exige santidade. E a razão é uma só: Deus é completamente santo e nos criou para sermos conforme a imagem dEle, inteiramente a sua imagem, inteiramente a sua semelhança. Deus nos convida a viver uma realidade à altura dEle. Portanto, é justo afirmar que a santidade, assim como o pecado, é uma questão de natureza. A santidade, assim como o pecado, é uma questão de natureza. Antes da conversão, éramos, por natureza, filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso número 3, se você está com a sua Bíblia e quiser acompanhar, Efésios 2, 3, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Éfeso, Efésios capítulo 2, verso número 3, ele diz assim: entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filho da ira, como também os demais. O que Paulo está dizendo? Paulo está falando assim: antes da nossa conversão, antes do processo do novo nascimento, nós éramos completamente rendidos a uma natureza pecaminosa, éramos filhos da desobediência. Quando nós participamos da natureza divina, por meio do processo do novo nascimento, querido, nós não só participamos dessa natureza divina, como também nos tornamos filhos da obediência. Então cabe a você obediência a partir da nova natureza que Cristo projetou em você. Porém, quando eu falo sobre nova natureza, ou a santidade é uma questão de natureza, eu não estou excluindo que a santidade também não seja uma ordenância. Até porque a natureza que nos domina depende também da nossa decisão de obedecer ou não o mandamento. E é de suprema importância você entender que nós estamos falando que santidade também é um mandamento divino. Ou seja, nós não temos opção, está dentro de nós, está fora de nós, está na nossa ação e na nossa reação.
viver em santidade. O profeta Isaías, no capítulo 1, verso número 18, ele diz assim: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Deus fala por meio do profeta Isaías nesse texto, dois tipos de tinturas aqui, que no contexto da época era impossível de se remover. E essa tintura aqui, ou mancha, tem a ver com o pecado, está relacionado com o nosso pecado. Mas da mesma forma que Deus fala através do profeta Isaías sobre essas tinturas que eram impossíveis de serem removidas, Ele fala também e apresenta uma possibilidade de alvejar, de tornar branco, de limpar aquilo que foi manchado. E a comparação que Deus faz por meio do profeta Isaías nos faz pensar em dois processos que nós precisamos entender, que é o processo de santidade na minha e na sua vida. Duas realidades de santidade que acontecem na minha e na sua vida. A primeira realidade é a santidade, é a santificação inicial. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Senhor, Ele te justifica, você é justificado. Você é justificado por meio do sangue de Jesus. Esse ato não depende de você, esse ato é meramente uma ação de Deus em você. Por isso que o profeta Isaías, ao falar sobre santificação, sobre remoção de pecado, ele fala sobre a neve. A neve vem da onde? A neve vem do alto. Deus vai fazer com que haja uma ação que vem do alto para nos tornar brancos, para remover a mancha do pecado, e essa realidade é por meio de Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos torna brancos como a neve. Agora, a segunda realidade de santidade, de santificação nesse texto, é a santificação progressiva. É o pós novo nascimento. É você todos os dias buscando santidade. E olha a comparação que o profeta dá. Ele vai tornar vocês brancos como a neve, mas também vão tornar vocês como a lã de uma ovelha. A lã não vem do alto, a lã vem de dentro para fora. Sabe o que o profeta está falando para nós? Que o exemplo da lã aqui é diferente do exemplo da neve que vem do alto. A lã, ela brota de dentro, ou seja, brota da natureza da ovelha. Essa é a santificação progressiva, que é parte da nova natureza de Jesus na sua vida. Todas as vezes que você entrega a sua vida para Jesus, ou melhor, quando você entregou a sua vida para Jesus, houve uma mudança de natureza. Deus coloca uma natureza a partir do teu espírito, e essa natureza, ela faz com que você possa responder em santidade diariamente os desafios que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Agora lembre-se de algo. Lembre-se que a oferta de uma nova natureza não significa o desaparecimento da velha natureza. Porque o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, quando ele está falando com um crente, ele está falando com a igreja. Ele está falando: ei, vocês não podem viver como viviam antes, vocês não podem viver como eram na ignorância. Então ele está falando com um crente, ele está falando assim: você ainda tem uma natureza pecaminosa em você, e você precisa entender que há uma natureza aí guerreando contra a sua natureza, a sua nova natureza. Querido, sabe o que eu estou falando para você? A velha natureza, ela não vai desaparecer, mas a partir da nova natureza, você tem possibilidade de lutar contra a sua velha natureza.
O que eu estou falando para você é que você está debaixo da carne, mas o teu espírito faz parte de uma nova natureza por meio de Jesus. Antes você era escravo da carne, antes você era escravo dos seus pensamentos, antes você era escravo do seu pecado. Hoje você pode falar para o pecado: aqui dentro tem uma nova natureza. Carne, se dobre diante da nova natureza que eu tenho em Cristo Jesus. Então para de dar desculpa para o pecado. Pastor, quanto que a gente vai perder esse jugo dessa carnalidade? É o terceiro processo de santificação. E esse terceiro processo é a glorificação, quando nós teremos o nosso corpo transformado e receberemos um novo corpo. A partir dessa nova realidade que é a santificação final, nós não teremos mais que lutar dentro de nós com essa carnalidade pecaminosa, porque nós receberemos um novo corpo e também habitaremos num novo céu e numa nova terra. Lá nós teremos a plenitude de Deus. O ato consumatório da cruz do Calvário vai acontecer na nossa vida quando o nosso Salvador vier. E está próximo. Então dê um cenário de forma muito técnica para você entender que você tem uma nova natureza. O Adão, ele é um exemplo da natureza carnal, carnalidade. Essa carne que fica gritando, essa carne que fica aí coçando, essa carne que fica buscando a malignidade e a sua satisfação. Mas Cristo é o exemplo da nova natureza. Então nós precisamos olhar para Cristo, para vencer a velha natureza, para de fato falar que a natureza carnal precisa se dobrar diante da nova natureza em Cristo Jesus. Qual é o exemplo desse texto para nós, ou melhor, dessa realidade para nós? Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4, verso número 1 ao 11, Jesus tentado no deserto. Olha o que diz o texto. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Preste bem atenção. A mesma realidade de guerra que eu e você temos, Jesus teve. Jesus veio em carne, habitou entre nós. A mesma luta que eu e você temos, Jesus teve na sua carne. E uma prova disso é esse texto, que diz que quando ele estava ali de jejum de 40 dias e 40 noites, ao terminar ali, teve fome. A carne gritou. Na necessidade, o texto fala para nós que então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, e eles o sustentarão, sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. A ação de Jesus na santificação. Querido, santidade significa separação do pecado, consagração a Deus. No deserto, Jesus enfrentou tentações reais e demonstrou como viver em santidade frente às pressões do inimigo, frente às necessidades da sua carne. Eu vou repetir para você entender.
Jesus no deserto, Ele mostrou para mim e para você como viver santidade diante das pressões do inimigo e diante do grito das necessidades. Você precisa entender. Ele mostrou isso. E esse texto nos ensina que a santidade não é apenas um conceito teórico, mas uma prática diária fundamentada na palavra e no Espírito. Jesus havia sido batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo, o Pai declarou: este é meu Filho amado. Logo em seguida o Espírito vai e conduz Jesus para o deserto, como nós lemos aqui, para ele ser tentado. E aqui eu já aprendo, querido, preste bem atenção. Santidade não significa ausência de provações, mas fidelidade diante de Deus para vencer elas. Você precisa entender isso. Ah, pastor, eu estou em santidade, mas está cheio, sabe, de provações, querido. A provação de fato é um teste para que você possa responder à altura aquilo que Deus está fazendo na sua vida, a sua decisão por Jesus. Quando nós observamos as propostas de tentação de Jesus, nós no deserto, nós vamos perceber que são as mesmas que nós enfrentamos diariamente. E cabe a nós o domínio próprio. Agora preste bem atenção no que nós estamos pecando. Nós queremos vencer não usando a força do Espírito. Nós estamos querendo vencer tentação na força da carne, querido. Não adianta querer vencer tentação na força da carne. Você só pode vencer tentação na força da nova natureza. A nova natureza vai te dar vitória sobre a velha natureza. E esse é o exemplo de Jesus. Jesus é o exemplo da nova natureza para nós vencermos a velha natureza. Então entenda os ensinos que esse texto mostra para nós. Primeiro ensino é a primeira tentação: transformar as pedras em pães. Verso número 3 e 4. Há um questionamento de Satanás. Satanás aproveita da necessidade carnal. Fala para quem está do teu lado: é na necessidade carnal. Querido, é no grito da carne que Satanás age. Satanás não age no grito do teu espírito. Satanás age na tua carnalidade. Jesus teve fome, o tentador se apresentou. É na hora que a tua carne grita que ele vem. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência para que sejamos vigilantes nos gritos da nossa carne, porque ela grita. Nós não estamos excluindo a necessidade da tua carne, nós não estamos excluindo os gritos que você tem, mas você precisa estar atento ao grito da sua carne, porque Satanás chega até Jesus na fome, ele chega e ele faz uma proposta de suprir a necessidade que era a fome, e aquele suprir da necessidade era algo legítimo, mas ele queria que Jesus fizesse isso de forma independente. Independente. E olha que interessante, da mesma forma que ele atuou no jardim por meio da boca, do comer, ele tenta atuar com Jesus por meio da satisfação da carne. Não muda a estratégia. Você precisa entender que o diabo não é criativo. Não muda a estratégia, está tudo escrito, está na palavra. Ele tenta, agir ali para fazer com que Jesus agisse de forma independente. Querido, a resposta de Jesus é uma só: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus está falando para Satanás? Eu não preciso confiar na tua palavra, basta eu confiar na palavra de Deus. O que sustenta você diante das tentações é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Você precisa ter essa convicção. Santidade é confiar na palavra de Deus. É a palavra que vai te sustentar. Agora, olha que interessante, a gente aplica
essa realidade de confiar na palavra de Deus, quando nós estamos passando por necessidades que estão ligadas à nossa vontade, a um desejo, a um sonho, a um projeto. Ei, querido, mas eu estou falando para você algo diferente. Confie na palavra de Deus, no seu modo de proceder. Porque falar sobre santidade é falar de atitude, é de prática, é de procedimento, é daquilo que você faz. Então confie na palavra, naquilo que você, na forma que você está agindo, reagindo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso número 22 ao 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que Paulo está falando aqui para mim e para você? Eu só vou conseguir ter um proceder santo, eu só vou conseguir viver uma vida santa, eu só vou conseguir ter um modo de viver santo, a partir de um processo de renovação de mente. Eu poderia citar aqui Romanos capítulo 12, verso número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra tem poder, querido, de mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de crer e consequentemente a nossa forma de agir e reagir. Se não há um processo de fé, se não há uma convicção na mente, se você não tem uma mente fortalecida na fé, naquilo que você entende que vem da parte de Deus, você não vai conseguir resultar, não vai conseguir gerar procedimentos, ações e reações à altura daquilo que você crê. Então o que eu estou falando para você aqui nessa noite é que a palavra de Deus, ela fortalece a consciência da sua nova natureza. Por que tem muito cristão perdendo para o pecado? Por que tem muito cristão escravo do pecado? Porque ele não está fortalecido na sua consciência, na consciência da nova natureza. Ei, fortalece a sua nova natureza. Vou dar um exemplo para você. Sabe quando começa a vir, pipocar pensamentos maus, pensamentos pecaminosos, pensamentos de maldade, pensamentos de imoralidade sexual, sabe, começa a brotar na sua mente, você começa a lutar com aquilo, aquele turbilhão de pensamentos, eu não quero pensar isso, eu não quero pensar isso, querido, isso é falta de você fortalecer a consciência da nova natureza. Você precisa entender que a tua nova natureza tem o poder de coagir a sua velha natureza. A sua carnalidade não pode reinar diante daquilo que Jesus fez por você. O que eu estou falando para você é que não tem desculpa para não vencer o pecado, porque há uma natureza nova a partir do sangue de Jesus, e essa natureza nova te dá a capacidade de dizer não para o pecado. Não, é como a lã, está brotando, está aí. Segundo ensino dessa tentação de Jesus, é a segunda tentação. Lance aqui do pináculo do templo. Um dos ataques de Satanás é querer distorcer a palavra para manipular a vontade de Deus. Preste bem atenção. Ele leva você a entender algo que não é, para você manipular segundo o seu desejo. Como que foi lá com Eva mesmo? Consegue entender? Uma manipulação para induzir você ao pecado. Da mesma forma, ele estava fazendo isso aqui com Jesus. Ei, querido, ele tenta manipular a palavra, distorcer a palavra para manipular a vontade de Deus sobre a sua vida, para manipular, para distorcer, para levar você à desobediência, a um cativeiro. Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Santidade é viver em obediência, não colocando Deus à prova com imprudências espirituais, querido. Porque tem hora que a gente é imprudente, a gente sabe. Uma vez eu abri uma caixinha de pergunta, estava mó famosa, bombástica. Mas aí eu falei, eu vou parar com isso. Quando veio uma pergunta, assim: pastor,
eu sou casada, estou gostando de outro, o que eu faço? Gente, falei, eu vou parar com esse negócio aqui, porque, consegue entender? A gente quer tentar manipular. Pastor, sabe o que a pessoa estava falando? Tem uma brecha bíblica aí para eu, gente, me ajuda. Querida, a gente precisa entender a capacidade de responder à obediência, com obediência, melhor dizendo. Eu vou repetir de novo aqui, para você até fazer um vídeo desse daí. A capacidade de responder em obediência à palavra de Deus está, enquanto nós estamos esclarecidos que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida. Se você não tem claramente na sua mente que a vontade de Deus é o melhor para você, você não vai obedecer. Mas eu não estou falando com filhos desobedientes, eu estou falando com filhos obedientes. Então eu estou falando que você tem capacidade suficiente para responder à altura a palavra de Deus com obediência, porque você sabe que a vontade de Deus é o melhor, porque você sabe que a vontade de Deus te preenche, porque você sabe que a vontade de Deus te satisfaz, porque a vontade de Deus te traz vida. Não queira manipular a vontade de Deus, não queira negociar a vontade de Deus. O Salmo 32, verso número 8 e 9: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, que são dominados por freios e cabeços, do contrário não obedecem você. Deus está falando por meio do salmista, e o salmo é de Davi. Ei, não seja cavalo nem mula, não seja. Tem muita gente reclamando do freio e do cabresto. Sabe por quê? Porque você não está decidindo obedecer. Deus está falando para você: você tem uma nova natureza. A sua nova natureza te dá capacidade de responder à altura com obediência à palavra de Deus. Então não tenta manipular a vontade de Deus. A vontade de Deus para você é o melhor. Ele vai fazer de tudo para que você viva essa vontade, para que você tenha vida. Salmo 43, 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade. É uma oração, você tem que orar isso. Que tem hora que é difícil, eu não estou falando que não é difícil, mas preste bem atenção. O salmista está falando assim: peça, ore, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. Ei, é uma oração. Ora, fala: Senhor, me ensina. Eu não quero manipular a tua vontade, eu não quero distorcer a tua palavra, eu não quero criar circunstâncias, muletas, acessórios para eu pecar. Não, me ensina a obedecer, me ensina. Terceira e última, eu estou terminando. A terceira tentação: adorar para receber reinos. Verso 8 e 10. É o querer alcançar glória e poder por atalhos, comprometendo a sua exclusividade em Deus. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Glória, poder, são legítimos da fonte que é legítima, Deus. Agora o grande problema que nós estamos percebendo é que há uma tentativa de glória e poder por atalhos que comprometem a nossa exclusividade, a exclusividade do nosso coração a Deus. Quem tem reinado nesse século é Mamon, o dinheiro. Pessoas estão tirando Deus de cena para colocar Mamon, o dinheiro, em busca de poder e glória. Agora deixa eu te falar,
isso só vai trazer desgraça. Desgraça é aquele que não tem o favor, é aquele que experimentou o favor, mas desfez do favor. Porque tem o sem graça, é aquele que nunca alcançou, mas o desgraçado é aquele que teve, é uma palavra forte, mas é aquele que teve, e ele se corrompeu, ele perdeu o favor, ele tirou a exclusividade de Deus. Jesus fala para Satanás: ao Senhor teu Deus adorará, só Ele lhe dará culto. Ou seja, a minha expressão é somente única, a minha expressão é para uma só pessoa, é para Deus. A glória, o poder, os reinos estarão nas minhas mãos, mas por meio de uma fonte segura, por meio da fonte que é o Deus Todo-Poderoso. Santidade é fidelidade absoluta, é sem negociar princípios para obter vantagem imediata. Eu preciso de uma vantagem aqui, então eu vou negociar. Sabe, querido, Deus exige integridade aos seus filhos. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso número 14, ele grita, ele fala: por isso, meus amados irmãos, fuja da idolatria, porque Deus exige integridade. Primeiro mandamento: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sabe o que você aprendeu aqui? Você aprendeu que depender da palavra de Deus é a forma mais clara, mais segura de vencer a sua velha natureza. Tua carne está gritando, e grita, a carne grita, mas preste bem atenção, você tomou uma decisão: a minha nova natureza é que comanda, até que Ele volte, até que eu tenha um corpo glorificado, que eu não vou precisar mais ficar lutando com essa carne nojenta, pecaminosa, até que Ele venha, a nova natureza é que manda aqui. Tem crente que tem que andar com uma plaquinha sobre nova direção. Quem manda aqui não é o velho homem, é a nova criatura por meio de Cristo Jesus. Sabe o que você aprendeu aqui? Você aprendeu a resistir com discernimento espiritual. Nem tudo que parece correto é a vontade de Deus. Para de querer manipular a vontade de Deus para a sua vida. Para de querer colocar muletas para pecado. Você adora somente um. E o princípio da adoração é tornar-se semelhante. Salmo 115, não me lembro agora do verso, mas acha aí, é o 8. Aí os caras da manhã os caras da manhã estão escutando o culto, hein? Que isso, hein? Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Você já leu o contexto desse salmo? Ele fala: não a nós, verso 1, mas ao teu nome seja dada a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: aonde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, e faz tudo como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornam-se semelhantes a eles, os que o fazem e todos os que neles confiam. Preste bem atenção, princípio da adoração: você é o que você adora. Se você adora o dinheiro, você é um dinheiro, e tudo que ele tem para te dar. Se você adora a imoralidade, você é a imoralidade, e tudo que ela tem para te dar. Agora, se você é filho de Deus, você adora a Deus, e tudo o que Ele tem para te dar,
você se torna semelhante a Ele. Nós precisamos entender isso. Há uma nova natureza, e essa nova natureza nos fortalece para vencer a velha natureza. O Adão que está em você morreu, mas nasceu um Cristo em você, e Ele está vivo para a glória de Deus Pai.